Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Sim, estou de volta. Estava com saudade de te fazer companhia nessa hora. Saudade de falar da Chapecoense, falar da dupla Grenal, falar do Campeonato Brasileiro, que, aliás, está de volta. 5 jogos abrem hoje a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só que a Chape, acalma esse teu coraçãozinho, segura essa tua saudade, porque a Chape só entra em campo amanhã. Vai enfrentar o Bahia na Arena Condá. Treino, mais treino. Um amistoso com os hermanos argentinos e mais treino. Esta é a intertemporada da Chape, que já está em contagem regressiva para o fim. Acho que foi importante também a parada, né? Então, para a gente dar uma lapidada na parte física, uns ajustes que a gente tinha que fazer também na parte técnica. Claro que teve equipes que não pararam, né? Como você disse, num ritmo maior também, mas isso aí também para eles pesa um pouquinho, porque jogaram ontem para jogar a quinta também e nossa equipe está muito bem preparada. O elenco da Chapecoense teve 13 dias de folga e até a volta do brasileiro no jogo de amanhã contra o Bahia terá um total de 22 de treino. Um período importante de preparação para a reta decisiva da Copa do Brasil. A Chape está nas quartas pela primeira vez e também para as 26 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. No campeonato, essa pausa para a Copa da Rússia foi fora do Z4. Com 14 pontos, o Verdão é o 14º colocado. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Claro que tem uma tranquilidade a mais para os jogadores trabalhar, né? Para a equipe trabalhar. É questão de confiança também, né? Então você trabalhar numa zona, vamos dizer assim, mais confortável, é claro que é bem melhor do que você trabalhar na parte de baixo da tabela, brigando pela zona ali. A gente sabia que seria importante nessa parada a gente terminar fora dessa zona para ter essa tranquilidade e poder voltar com tudo. Meus amigos, já você mata a saudade do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite são 5 rodadas. A Chape entra em campo amanhã, um diazinho a mais para nos torturar de saudade. Às 7h30, o Verdão recebe o Bahia, na Arena Condá. E amanhã, aqui no Balanço Geral, a gente te conta mais sobre esse confronto. Tá aí, boa tarde, Badá, tudo bem? Obrigada. Pega um pouquinho da gripe. De fazer a companhia aqui já, um pouquinho de gripe, você ficou gripado. Muito bem, obrigada. Tava com saudade já de falar da Chapecoense, de conviver aqui com vocês. Voltou na hora certa, né? Voltei junto com o Campeonato Brasileiro, né, que recomeça hoje, né? A gente tava um pouquinho mal acostumado, com bons jogos, né? Sim. Mas agora retorna o Campeonato Brasileiro pra gente matar a saudade também. E ver a Chapecoense jogar num jogo que é importante. Jogador não gosta muito de falar sobre isso, mas a gente fala muito, que é jogo do mesmo campeonato, né, Badá, contra o Bahia. Por enquanto é, até porque o Bahia está atrás da Chapecoense na tabela de classificação. O Bahia está na zona de rebaixamento, então é legítimo confronto de 6 pontos, sim, e que é um jogo pontual e importante para a Chapecoense ter mais tranquilidade na tabela de classificação. O Bahia não vem de um bom momento, o Anderson Moreira assumiu o comando deles lá no lugar do Guto Ferreira em 5 jogos, ganhou apenas uma partida, empatou 2 e perdeu as outras 2. Perdeu o título da Copa do Nordeste dentro de casa, para o Sampaio Correia, que é da Série B. Perdeu o primeiro jogo fora por 1-0 e empatou em casa em 0-0 diante de mais de 40 mil torcedores. Aí o pessoal já começou a olhar meio atravessado para o Anderson Moreira. E aí depois, agora na segunda-feira, pela Copa do Brasil, perdeu de 2-0 para o Vasco da Gama e só classificou porque no primeiro jogo havia vencido por 3-0. 450 minutos que o Bahia não consegue fazer um gol. Mas tem um bom time individualmente, um time muito forte, né? E que não parou durante a Copa do Mundo. Vem meio desgastado, porque segunda-feira lá no Rio de Janeiro teve um jogo desgastante contra o Vasco da Gama. Enquanto isso, a Chapecoense ficou treinando, descansando, se preparando, né? E com certeza vai voltar muito forte, é o que a gente espera. Vai voltar muito forte, com 2 ausências significativas, que é o Apodi e o Arthur Caíque, mas aqueles que ficaram certamente estão muito motivados, estão muito focados para a Chapecoense começar amanhã, né, buscar a sua permanência na primeira divisão, na Série A, e depois de assegurada a permanência, quem sabe sonhar com algo mais como foi no ano passado. Então amanhã, e a gente vai falar mais a respeito disso amanhã, é um jogo importantíssimo, um jogo fundamental, e o torcedor está no compromisso. O torcedor também tem que fazer a sua parte. Amanhã precisamos ter um grande público para a Chapecoense poder superar o Bahia com o apoio da torcida.
Inclusive tem promoção, o sócio pode comprar um ingresso por metade do valor, né? Então é uma promoção também para atrair muitos torcedores à Arena Condá amanhã. O Internacional também joga amanhã, só que o Grêmio já joga hoje à noite, né, Badá? Vamos saber agora como é que foi a preparação tricolor para essa volta do Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez ontem, debaixo de muita chuva, o último treino antes da volta ao Brasileirão. O zagueiro Kahneman não participou da atividade realizada na Arena por conta de uma virose. Pela frente, um confronto com mineiros. O tricolor vai enfrentar o Atlético. E a partir de agora, torcedor não poderá contar com Arthur. O meia vendido ao Barcelona ainda em março se apresentou ao clube espanhol na última semana. Uma baixa importante no time de Renato Gaúcho. O comandante não revelou a equipe titular de hoje à noite. Faz mistério. A certeza é que Jeromel está de volta à zaga, depois de servir a seleção brasileira. O atacante Marinho, reforço para a sequência da temporada, teve o nome publicado no boletim diário da CBF e está liberado para estrear. Mas deve começar a partida no banco. A tendência é que o meio e ataque sejam formados por Jailson, Cícero, Ramiro, Luan, Everton e André. André, aliás, é a esperança de gols dos gremistas. Só que em 14 partidas foram apenas 2 marcados. O Grêmio recebe o Atlético Mineiro hoje, às 9h45, na Arena em Porto Alegre. O Grêmio entra em campo hoje, a gente vai conferir agora também quais são os confrontos já desta quarta-feira de Campeonato Brasileiro, gente, que começa às 7h30 da noite com Ceará e Sport. A segunda partida da noite é um pouquinho mais tarde, já às 9 horas da noite, no Barradão, o Vitória recebe o Paraná. Também hoje, quarta-feira, gente, às 9h45, lá no Maracanã, tem Flamengo e São Paulo, um bom jogo para a gente acompanhar. Na Arena Corinthians, o Corinthians recebe o Botafogo também, mesmo horário hoje, 9h45 da noite, gente, que é o mesmo horário da partida lá em Porto Alegre, em que o Grêmio vai receber o Galo Mineiro. Aí jogos somente na quinta-feira já, às 7h30 da noite, o Cruzeiro vai receber no Mineirão o América Mineiro. É o mesmo horário que o jogo da Chape contra o Bahia, 7h30 da noite aqui na Arena Condá. Jogos da quinta também, o Vasco recebe o Fluminense às 8 horas da noite, amanhã, quinta-feira, mesmo horário também, 8 horas da noite, que Santos e Palmeiras, amanhã, 8 horas da noite. Gente, aí para fechar essa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Atlético Paranaense e Internacional um pouco mais tarde. Amanhã, 9 horas da noite, na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Essas as partidas, então, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que retorna hoje. A gente já viu que a Chapecoense teve 2 baixas no elenco titular, né? O Apodi e também o Arthur Kaique. Só que a Chape não foi a única a perder atletas para essa volta do Campeonato Brasileiro. Confere aí. 34 dias de treino e só treino. Tá lembrado quando e como terminou o Brasileirão antes da Copa? Foi lá no dia 13 de junho, uma quarta-feira, 12ª rodada. Palmeiras e Flamengo empataram num jogo cheio de expulsões. O São Paulo venceu o Vitória com tranquilidade. O Corinthians perdeu para o Bahia. E a competição recomeça assim. O Flamengo na liderança com 27 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro e pelo São Paulo com 23. Coladinho vem o Internacional com 22, fechando o G4. Sem os jogos oficiais aqui no Brasil, houve uma brecha para as negociações. E os clubes aproveitaram, viu? E aquele torcedor mais desligadão, sabe? Talvez só agora ele perceba que teve jogador que aproveitou e, se mandou. Lembra do Petros, volante do São Paulo? Foi para a Arábia. O meia peruano Cueva para a Rússia. No Palmeiras, o atacante Keno foi para o Egito e o volante Tchê para a Ucrânia. No Corinthians, 3 baixas de peso. O meio-campo Maicon e o lateral esquerdo Sid Clay também focaram a Ucrânia. E o zagueiro Balbuena, a Inglaterra. E o Timão ainda pode perder o Fagner, lateral direito que disputou a Copa pela seleção. O Atlético Mineiro ficou sem o atacante artilheiro do Brasileirão, Roger Guedes, já está na China. Mas foi o time que mais investiu no período, 6 novidades para o segundo semestre. O rival Cruzeiro trouxe o atacante Barcos, que já brilhou no Grêmio e no Palmeiras. O Grêmio confirmou a ida do volante Arthur para o Barcelona. O Flamengo ficou sem 2 revelações. O Felipe Viseu foi para o futebol italiano e o Vinícius Júnior para o espanhol, numa negociação fortíssima com o Real Madrid.
O Vasco perdeu o atacante Paulinho, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. De que jeito recomeça o Brasileirão sem essa rapaziada toda? Aí é com quem ficou e com quem chegou. É o que a gente vai conferir a partir de hoje, nessa volta do Campeonato Brasileiro. Mas a gente deixa um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro agora para falar, gente, que as primeiras medalhas de Chapecó nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina são de bronze e saíram já no primeiro dia de competição. Olha que notícia boa, tá? Uma foi no xadrez rápido com o atleta Lucas Prado e a outra foi no karatê, onde a equipe ficou com a terceira colocação no geral, tá? Nas modalidades coletivas, Chapecó venceu também em outros confrontos, em outros esportes na fase de grupos. No basquete, por exemplo, o time comandado pelo professor Crespo, avô do nosso menino Calil, fez 78-35 sobre a forte equipe de Florianópolis. O voleibol também conquistou uma vitória por 3-0 sobre o São José, gente. Handebol também venceu. O handebol perdeu, aliás, né, para a equipe de Itajaí. Foi a derrota aí dessa estreia dos joguinhos, mas a gente deseja boa sorte e recuperação para a equipe de handebol e parabéns para todas as conquistas, né, nos joguinhos. E olha só, ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral as conquistas da natação, né, gente? E a equipe de natação infantil e juvenil da APAN aqui da cidade também conquistou medalha. A gente foi no Campeonato Catarinense de Inverno, lá em Blumenau. A gente tem aí as imagens para mostrar para vocês e desejar, então, parabéns para as atletas, tanto para Ana Laura dos Santos e também para a Aline. Parabéns por essas conquistas das meninas que levam o nome de Chapecó para todo o estado e para todo o Brasil também. Parabéns. Bacana. Aí pro pessoal. Uma semana de muitas conquistas, sim, né? A natação, aquilo que eu falei ontem, né? Tanto a CN quanto a PAN realizam um grande trabalho. Um abraço para a Cecília Marafon, que também sempre nos mantém bem informados a respeito das conquistas da APAN. E por falar em conquistas, eu peço para mostrar uma foto aí, ó, da gurizada da base da Chapecoense. Aliás, a base da Chapecoense está em evidência, né? Aí é o Sub-12 e o Sub-13, que estiveram lá na Argentina, olha só, uma competição internacional na cidade de Eldorado, é Copa Lawn. E conquistaram 2 títulos. O Sub-12 ficou com o primeiro lugar, está ali a professora Nívia segurando a taça. E no Sub-13, que é comandado pelo professor Jardel, também em primeiro lugar, o título de campeão. E também jogou o Sub-15. E no Sub-15 ficou com a segunda colocação. Isso aí tudo, está ali o supervisor, o Ney Minks, né? Então, parabéns aos atletas do Sub-12, do Sub-13, o professor Jardel, a professora Nívia. Todos os papais estão felizes e orgulhosos com a conquista da garotada da Chapecoense, Sub-12 e também Sub-13, que é isso, hein? É título internacional e com sabor especial porque foi lá na Argentina. Que coisa boa, né? Parabéns a todos aí. A base da Chapecoense em evidência. Ontem, por exemplo, 2 jogos da Chapecoense sendo transmitidos ao vivo, simultaneamente. Lá de Minas Gerais, de Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, no Sub-17, estreia da Taça BH, Chapecoense perdeu de virada para o Flamengo, que para variar teve uma ajuda da arbitragem. Eu não sou de reclamar muito da arbitragem, mas um gol impedido deu o empate para o Flamengo, que depois virou o jogo transmitido ao vivo pelo Sport TV, perdeu a gurizada de virada por 2-1. E aqui o Sub-23, comandado pelo Emerson Cris, venceu o Atlético de Goiás no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, também por 2-1, jogo transmitido ao vivo pelo Sport Interativo. Então, 2 times da base no mesmo momento com transmissão ao vivo, eu achei muito interessante. E hoje tem o Sub-20 lá no Rio de Janeiro, que joga contra o Fluminense também pelo Campeonato Brasileiro. Boa sorte aí. É a base da Chapecoense em evidência, graças ao quê? Ao clube estar na Série A do Campeonato Brasileiro. O investimento é muito grande. Por isso que é importantíssimo, é fundamental que permaneça na A para que a base continue tendo esse investimento aí, que é fundamental para o crescimento do clube. Com certeza. E quem também está feliz, a gente falou do Calil, né, que o avô dele, enfim, é técnico do basquete aqui de Chapecó. Eu sei que o Thiago Meneguin também está feliz quando a gente mostrou essa foto, que tem o primo dele, o Miguel Meneguin Perim, se não me engano, né, que está na Chapecoense. Então, boa sorte para todos. Parabéns para o Miguel, boa sorte. A sorte que ele não puxou pelo primo no E futebol. aí ele tá lá, né? Grande abraço, amigo.